justiça brasileira promete que irá punir todos os responsáveis pela invasão às 3 sedes em Brasília. Anderson Torres já afirmou que se vai entregar às autoridades. Cidade ucraniana de Kharkiv bombardeada poucas horas depois da visita surpresa da chefe da diplomacia alemã. 6 pessoas feridas em ataque com arma branca em estação de comboios de Paris. Uma das vítimas encontra-se em estado grave. A Justiça brasileira ordenou a detenção de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, e de Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, por considerar que foram coniventes com a invasão das 3 sedes em Brasília. As instituições irão punir todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer. Anderson Torres, que se encontrava de férias nos Estados Unidos, já afirmou que se vai entregar à Justiça. Na capital brasileira encontra-se Annelise Borges, que diz que a Polícia Científica do Brasil passou o dia no Supremo Tribunal e nos restantes edifícios invadidos pelos manifestantes no fim de semana para recolher provas físicas que serão combinadas com provas digitais, largamente difundidas pelos próprios participantes nas redes sociais. A correspondente Euronews revela que o Ministro da Justiça anunciou a abertura de várias investigações, não só para saber quem participou nestes ataques, mas também quem contribuiu financeiramente para tornar estas operações realidade. Por exemplo, quem pagou o transporte de quem viajou desde diferentes partes do país. Annelise Borges sublinha ainda que foi questionado o papel das forças de segurança, nomeadamente a sua capacidade para impedir os manifestantes de alcançar estes importantes edifícios no coração da capital brasileira, e acrescenta que muitos analistas políticos se interrogam se Lula da Silva tem ou não o apoio das Forças Armadas. A jornalista lembra o enorme desafio que o presidente brasileiro tem pela frente para unir um país profundamente dividido e tentar atingir a metade de eleitores que não o consideram líder legítimo, enquanto tenta recolher apoio junto das instituições democráticas. Annelise Borges, in Brazil's capital, Brasília, for Euronews. A invasão das 3 sedes do poder do fim de semana passado em Brasília não será esquecida pelo governo brasileiro. Antes, pelo contrário, está em estudo a criação de um memorial para que situações como esta não se repitam. Isso é um tesouro artístico, o tesouro do povo brasileiro. Isso é um pertencimento da nação, do Estado, e que precisa ser respeitada a sua integridade. Então, a violência é muito desrespeitosa e profunda. E esse memorial é para a gente deixar marcado isso, para que nunca mais possa acontecer outra violência desse nível, né? Com a memória, com o intocável que é a nossa democracia. Várias obras de arte foram destruídas durante a violenta ocupação dos edifícios, incluindo uma pintura estimada em $1,5 milhão. Kharkiv voltou a ser alvo de bombardeamentos russos poucas horas depois da visita da chefe da diplomacia da Alemanha à cidade do nordeste da Ucrânia. Annalena Baerbock foi acompanhada pelo homólogo ucraniano, que apelou a Berlim para fornecer rapidamente assistência na forma de viaturas blindadas. A chefe da diplomacia alemã afirmou que Kharkiv é um reflexo do horror desta guerra brutal conduzida pela Rússia, mas também da coragem, capacidade de resistir e esperança da Ucrânia de viver em paz. Dmytro Kuleba disse por seu lado que quanto mais tempo a Alemanha demorar a tomar a decisão, mais pessoas morrerão pela falta de tanques para o exército ucraniano. Poucas horas depois da visita de Baerbock, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também frisou a importância do equipamento militar moderno e de uma resposta rápida dos líderes europeus às agressões russas.
O mundo livre tem tudo o necessário para parar a agressão russa e provocar uma derrota histórica do Estado terrorista. E isso é importante não só para nós, mas para a democracia global e para todos os que dão valor à liberdade. É ainda mais importante agora, quando a Rússia reúne forças para uma nova escalada. Entretanto, o grupo paramilitar russo Wagner afirmou ter assumido o controlo da totalidade de Soledar depois dos intensos combates desta semana na cidade ucraniana. Uma informação que ainda não pôde ser verificada de forma independente. Um ataque com uma arma branca numa estação de comboios de Paris resultou em 6 feridos, um dos quais com gravidade. Pouco antes das 7 horas da manhã, um homem atacou várias pessoas na Gare du Nord, num período de grande afluência naquela que é uma das principais estações ferroviárias da capital francesa. O agressor pôde ser controlado pela polícia com recurso às armas e encontra-se hospitalizado sob supervisão e em estado grave. Foi aberto um inquérito por tentativa de assassinato e as autoridades descartam para já a possibilidade de um ataque terrorista. O advogado de Eva Kaili diz que a primeira coisa que a ex-vice-presidente do Parlamento Europeu fez quando rebentou o escândalo de corrupção foi chamar a polícia belga e diz que esta é a maior prova da sua inocência. Em entrevista à Euronews, Michalis Dimitrakopoulos conta a sua versão da história. Esta é uma prova séria de que a primeira coisa que ela fez foi tentar falar com a polícia. Isto significa que ela não sabia que havia algo ilegal na sua casa. Caso contrário, ela não teria chamado a polícia. Mas não foi possível porque a polícia não falava inglês e depois houve todos os desenvolvimentos. Segundo o advogado, Kaili só soube da existência do dinheiro pelos jornais. Decidiu então telefonar aos colegas mais próximos do companheiro, agora também acusados de corrupção, para se livrar dos 150 mil euros que finalmente terão sido encontrados no seu apartamento e numa mala transportada pelo pai da ex-vice-presidente. Ela também nega ter sido subornada pelo Qatar e afirma que as suas decisões políticas foram em linha com as decisões europeias. A União Europeia precisava de gás. A senhora Kaili não ofereceu nenhum serviço ao Qatar em troca de um suborno. A primeira e única votação em que a senhora Kaili participou foi relativa ao direito dos cidadãos do Qatar de entrarem na União Europeia sem visto. Foi uma maioria que, com 70% contra 30%, votou pelo Qatar. Portanto, o voto da senhora deputada Kaili não teve qualquer valor. Ψήφισαν υπέρ του Κατάρ. Άρα, η ψήφος της κυρίας Καηλή δεν είχε καμία αξία. Na próxima semana, Eva Kaili vai novamente a tribunal, que vai decidir a sua continuidade ou não na prisão da Rennes. Perguntamos ao seu advogado qual será o argumento utilizado para pedir a sua liberdade condicional. O juiz disse não ter provas para justificar a acusação de suborno, mas que provas podem ser encontradas no futuro. Não é compatível com o Estado de Direito, o Estado de Direito Europeu. Manter alguém na prisão com a perspectiva de encontrar provas no futuro é juridicamente errado. Espero que não haja influência política nesta decisão. Είναι εσφαλμένη νομικά η απόφαση. Θέλω να ελπίζω ότι δεν υπάρχει επηρεασμός από πολιτικά πρόσωπα για αυτή την απόφαση. O advogado explicou que o único momento de alegria de Eva Kaili desde a detenção foi quando finalmente pôde receber a visita da filha de 2 anos. A Casa Branca informou que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está a investigar a descoberta de uma série de documentos confidenciais no escritório privado de Joe Biden na Universidade da Pensilvânia, onde foi professor honorário. O presidente norte-americano admitiu estar surpreendido. Fui informado desta descoberta e foi com surpresa que soube que tinham sido levados documentos do governo para aquele escritório. Não sei o que está nos documentos e os meus advogados não me sugeriram que fizesse essa pergunta. Entregamos as caixas com documentos e estamos a cooperar.
O inquérito surge numa altura em que Donald Trump também está a ser investigado pela retenção indevida de documentos confidenciais, mas contrariamente ao antecessor, Biden devolveu-os prontamente e prometeu cooperação total.